No programa de hoje eu vou falar com o presidente da Associação dos Magistrados do Estado do Acre, Daniel Bonfim, e também com a presidente da Associação dos Magistrados do Estado do Amapá, a AMAP, Elaine Cantuária, que vão falar sobre o protagonismo da magistratura nesses dois estados e na região e nas questões fronteiriças com outros países aqui na região norte. É o Justiça e Cidadania, agora que está no ar. Eu converso no programa de hoje com o presidente da ASMAC, Associação dos Magistrados do Acre, Daniel Bonfim. Daniel, seja bem-vindo aqui ao Justiça e Cidadania. Celso, eu agradeço o convite e quero me colocar à disposição do seu programa e dizer que esse espaço é muito importante para a magistratura acreana. O programa Justiça e Cidadania, o prazer é nosso, o programa Justiça e Cidadania é produzido pela Secretaria de Comunicação do Tribunal Regional do Trabalho, que é Rondônia e Acre. E a gente está prestigiando aqui, sim, o estado do Acre, que é muito querido por todos nós. O Acre também tem tido alguns enfrentamentos, né? Porque o Acre já foi, já teve cenários de violência muito forte no passado, né? Inclusive levantado e até colaborado para o combate o tão querido Dom Moacir Grec, né, o saudoso Dom Moacir Grec, arcebispo do Acre e de Porto Velho. Mas, com relação à magistratura, Daniel, eu gostaria de saber como que hoje a magistratura, a ASMAC, tem enfrentado essas questões nas comarcas, não só da capital de Rio Branco, mas também nos outros municípios do estado. Bem, Celso, aproveitando que você fez uma relação junto com a magistratura e a violência, né, do estado do Acre, a questão do enfrentamento a essa violência já há algum tempo, o crime organizado. Preciso destacar que o último relatório do Conselho Nacional de Justiça, ele demonstra que o estado do Acre, proporcionalmente à quantidade de magistrados que tem outros estados do Brasil, ele é o estado que hoje possui o maior número de magistrados ameaçados, sob ameaça. Recentemente, mais do que no Rio de Janeiro, por exemplo, proporcionalmente? Proporcionalmente, sim. A quantidade de juízes... Sim, proporcionalmente é o maior, em termos de magistrados que estão sob ameaça, que tem registro de ameaça, né? Sim. Nós tivemos recentemente enfrentamentos muito complicados no que diz respeito à segurança pública do nosso estado com as facções criminosas, né? Facções criminosas de São Paulo, facções criminosas do Rio de Janeiro, que se instalaram no nosso estado, e também facções criminosas que a gente pode dizer assim que eram regionais. Sim. Que nós tínhamos facções também que foram criadas, né, desenvolvidas dentro do nosso próprio estado. E acabou se fortalecendo de alguma forma. Com a chegada das facções de fora, né, estrangeiras, certo, que já tinham um certo know-how no crime, né, uma expertise. Fazendo escola negativa. Exatamente. Né? A gente tem informações. Eu hoje estou como presidente da Associação dos Magistrados do Acre, mas sou juiz da primeira vara criminal. Sou um juiz criminal também e enfrentei muitos processos relacionados ao crime organizado. Temos informações que, inclusive, o crime organizado já vende até franquias, né? De como fazer, de o que fazer. Já estão vendendo franquia. Então, a Associação dos Magistrados, como uma entidade que trabalha na independência, na valorização da magistratura, na segurança dos seus juízes, e também é uma entidade voltada para a utilidade pública, nesse enfrentamento, né, a gente tem se posicionado no sentido de garantir a segurança dos nossos juízes, tanto levando as situações ao Conselho Nacional de Justiça quanto ao nosso próprio tribunal. E isso, de certa forma, o Tribunal de Justiça do Estado e a própria associação tem se preocupado fortemente com relação à segurança, né, institucional desses magistrados. Né? Sim. O Tribunal de Justiça recentemente adquiriu os coletes, né? Nós temos aí veículos blindados para situações excepcionais e é importante também que os juízes, né, a gente faça uma capacitação para que a gente tenha algumas rotinas de segurança, né, rotinas diárias de segurança, tanto no trabalho quanto com a nossa família, mas a gente sabe que ninguém está imune a isso, né? Principalmente porque o crime, eu costumo dizer que é muito audacioso e ele sempre está um passo à nossa frente, porque a gente está tendo que se defender.
e o crime, ele está planejando isso à sua frente. Então você tem que estar, na verdade, com um trabalho de inteligência à frente do crime, mas ele vai estar sempre um passo à nossa frente. Acaba estando à frente. E o Poder Judiciário... Ele trabalha desculpa, perdão. Sim, ele trabalha com a questão de você, do imprevisto, né? Da surpresa. O fator surpresa, ele nunca está a favor da vítima. Acaba tirando a paz Exatamente. Não só dos magistrados, mas eu creio que também da própria população, né? Porque alguns índices de violência que a gente tem visto na mídia com relação ao estado do Acre, que não está sendo diferente também de outros estados. De outros estados. E atentar contra a segurança de um magistrado, atentar contra a segurança do Poder Judiciário, atenta contra a própria sociedade. Porque os magistrados passam a ter medo de agir, né? E o magistrado, ele pode ser tudo, menos medroso. Ele precisa ter coragem para decidir. Aliás, por isso que ele é o juiz que decide e aplica a lei, né? Então, Exatamente. Ele tem que ter... Tem que ter coragem, independência, valorização, entre outros. Exatamente. Hoje, quantos magistrados compõem o Estado do Acre? Da associação, né? Na associação, porque a associação, ela integra magistrados que estão na ativa e inativos. Né? E pensionistas. Então, nós temos aí os 118 associados, tá? E temos na magistratura, na ativa, magistrados que estão trabalhando, nós temos 54 juízes e 12 desembargadores. Sim. Então é uma coisa que é importante a firmeza do presidente da associação, e a segurança também, e o apoio, né, de todos os magistrados e até da população do estado aqui, do estado vizinho, que é o estado do Acre, com relação a isso. Porque hoje muitos debates vêm e quando se fala em questões de indígenas, você lembra do Acre, do Amazonas, Rondônia, Roraima, você acaba lembrando disso. E como tem sido, por exemplo, essas questões enfrentadas pela associação e pelos magistrados do estado do Acre com relação às questões que envolvem os povos indígenas? No estado do Acre, como você disse, quando se fala em povos indígenas, em Amazônia, em meio ambiente, a gente sempre lembra... Em Queimada também lembra do Acre? Lembra de Acre, lembra do Rondônia, lembra do Amazonas. Então a gente lembra dessa que a gente chama de Amazônia Legal. Sim. E dos nossos países vizinhos. O Acre, ele está estrategicamente localizado numa tríplice fronteira, né? Ali nós temos Peru, Bolívia e o Brasil. Então, os povos indígenas, inclusive, essas fronteiras são... a sua relação de vida, né? A sua visão de mundo, ela está além dessas fronteiras, né? Inclusive, povos, eles estão... terras indígenas localizadas tanto no Brasil quanto em países estrangeiros, né? E os magistrados que vão para essas comarcas onde tem uma grande população indígena, eles estão preparados para atender a uma multiculturalidade, né? Que num primeiro momento, quando você entra na magistratura, talvez não lhe seja comum, um lugar comum, mas quando você se depara diante dessa realidade, que é a realidade do nosso país, inclusive, nós estamos aqui no norte, né? E no extremo norte ocidental aqui, e se você for, por exemplo, ali para Blumenau, ali em Santa Catarina, ali para baixo, já são imigrantes de outros países, né? Sim, então, esse nosso mais país, o europeu. Mais o europeu. E aqui nós estamos mais concentrados nas nossas raízes mesmo, né? Nas pessoas que estavam aqui quando fomos colonizados, exatamente, que são os povos indígenas. Então, nós temos aí troncos linguísticos, né? Por exemplo, o pano, e que não é a nossa língua oficial, o português, mas que podemos dizer que é a nossa língua nativa. Então, já é uma primeira barreira a ser enfrentada, né? Que é o quê? Inserir essa população dentro de um mundo jurídico, que o idioma já é o idioma português, que é o idioma oficial, a língua oficial falada no nosso país, mas que temos outros troncos linguísticos, né? Que são tão mais brasileiros do que o próprio português. Exatamente. Né? E inserir essas populações nessa linguagem e também na linguagem jurídica, que chamam de juridiquês, que é tão difícil, né? Isso. Mas nós vamos para um breve intervalo aqui. Eu estou conversando com Daniel Bonfim, que ele é presidente da Associação dos Magistrados do Acre, a ASMAC, e a gente volta em instantes.
Estamos de volta para o segundo bloco. Eu estou conversando com Daniel Bonfim, o juiz Daniel Bonfim, que é o presidente da Associação da Magistratura no Acre, a ASMAC, Associação dos Magistrados, né, do Acre, dos magistrados do Tribunal de Justiça. O Daniel, e outra questão também, você fala, a gente fechou aqui no bloco falando das questões de indígenas e tudo, e hoje, tanto enfrentado por todos os órgãos, né, Defensoria, Ministério Público, Justiça do Trabalho e o Tribunal de Justiça, são com relação à jurisdição, com relação ao atendimento dessas comunidades de difícil acesso. Perfeito. Então isso exige uma criatividade e que muitas vezes não é considerado, às vezes nos desdobramentos e decisões em Brasília, não são consideradas as realidades desses estados amazônicos. E a magistratura do Acre e também de Rondônia, eu digo aí já pela Justiça do Trabalho também, que a Justiça e Cidadania tem acompanhado essas ações lá em Santa Rosa do Purus, Porto Walter, etc. Como que é fazer isso com a Justiça Comum? Porque a Justiça Comum, quando chega lá, é um acontecimento, porque são várias frentes que o Tribunal de Justiça atende, né? Perfeito. O Tribunal de Justiça, e aí eu falo, como você disse, da Justiça Comum, mas também da Justiça do Trabalho, né, que é uma justiça muito importante, e também da Justiça Federal. Quando nós chegamos a esses locais de difícil acesso, o que a gente vai levar primeiro é a cidadania. Porque o que a gente encontra, muitas vezes, nesses locais, são pessoas que não têm sequer uma certidão de nascimento. Então, o Tribunal de Justiça do Estado do Acre, ele tem um programa que começou sendo chamado de Projeto Cidadão. Sim, ele já tem, eu acho que 2 décadas, né? Muito tempo. Antigo, exatamente. E que busca justamente levar cidadania para essas pessoas. Nós fazemos um atendimento em conjunto com a Defensoria Pública, em conjunto com o Ministério Público, em conjunto com o Governo do Estado, né? Os nossos juízes vão até esses locais de difícil acesso, que é para emitir certidões de nascimento, resolver problemas que podem ser resolvidos ali no extrajudicial. Pensão alimentícia. Pensão alimentícia, investigação de paternidade, coisas que são do dia a dia da população. Até registro de nascimento, né? Pessoa com 50, 70 anos não tem registro de nascimento. 50, 70 anos não tem registro de nascimento. A família inteira, já aconteceu. Uma vez o desembargador evangelista falou, o Samuel Evangelista falou no programa, chega lá, se emocionado, e uma pessoa com 70 anos, ele, filho, neto e todo mundo, ninguém tem registro. Ninguém tinha. Quer dizer, não existiam, né? Eu digo, não existia para o país. Para o país. São cidadãos que não existem. Né? Aquela cifra oculta que a gente chama. E assim, como é que eles conseguem o mínimo de cidadania sem uma certidão de nascimento? Você não entra numa escola, você não vai num posto de saúde, não tem acesso a nada. Ele não existe, né, para todos os efeitos? Ele não existe nem para as estatísticas, né? Então essas questões é que são importantes, né? A presença da... Ser juiz na Amazônia é diferente, né? Na Amazônia como um todo. Primeiro por conta dessa questão da fronteira, como eu disse a você. É uma multiculturalidade, a presença dos povos indígenas, e segundo, pelos locais de difícil acesso. Nós temos locais aí que você só consegue chegar com 5, 6 dias de viagem, e que é o transporte que a gente chama de multimodal. Né? Você vai de avião até um canto, você vai de carro traçado até outro, depois você pega uma canoa, sobe um rio, e só sobe o rio se o rio estiver cheio. É um triatlo ele. Sim, na verdade é uma aventura. Uma aventura para você fazer justiça, para levar cidadania para a sociedade. Eu já tive a honra de acompanhar pelo programa essas ações em pequenas embarcações, de aterrissar lá em Porto Walter, com dificuldades de visibilidade, riscos iminentes, né? Então eu vi de perto isso, como é chegar lá e a população receber, população como Santa Rosa do Purus, que mais de 80%, 90% da população são indígenas. Sim. Então você chega lá e os índios vêm no aeroporto, quer dizer, numa pequena pista, vêm ali para receber as pessoas. E é uma coisa que eu convido quem não conhece, vá conhecer a realidade do interior do Acre também. É verdade. Eu digo que quando você fala aeroporto, as pessoas já pensam num aeroporto. Não, aeroporto, você chega lá, se você chegar no fim da tarde, não tem uma lâmpada, às vezes dependendo do local. São algumas dificuldades. Eu acho que melhorou um pouco, né, Daniel? Eu acho que permanece igual.
Permanece. Permanece. Mas a importância é o poder público estar ali, né? Exatamente, está presente. É o Estado está ali. Porque a gente costuma dizer, não existe vazio de poder. Se o Estado não estiver presente, outras forças, como as organizações criminosas, como as facções criminosas, vão se fazer presentes. Né? Nós temos um problema muito grande na nossa tríplice fronteira, que é o tráfico de drogas. Nós estamos aí, somos vizinhos de países produtores, maiores produtores de droga no mundo, né? E nós somos o corredor dessa droga. Isso é fato. Então, nós temos aí que estar presentes nesses locais de difícil acesso, porque lá estão produzindo droga, estão cooptando a população indígena, os ribeirinhos, os agricultores familiares. Acaba, se o Estado não está, eles movimentam. Eles movimentam e muitas vezes as pessoas são forçadas a participar daquilo porque sequer tem uma força policial para se guardar. E com medo de acontecer alguma coisa com a sua família, eles vão ser cooptados. E quando os magistrados chegam lá, então atendem essas demandas. E tem ciclos de atendimento, né? Eu costumo dizer que a magistratura chegando lá é como se fosse assim um inseticida, né? Essas forças ruins, a gente acaba repelindo isso. Né? A gente acaba de uma vez por outra, porque tem ciclos da justiça. O seu trabalho tem ciclos que passam por lá da justiça comum, o MP. Nós temos hoje 18 comarcas instaladas no estado do Acre. Nós temos juízes em quase todos os municípios do estado do Acre. Quase todos. Daniel, quero agradecer aqui, porque nós estamos no segundo bloco, mas no próximo bloco eu vou conversar com a presidente da Associação dos Magistrados do Estado do Amapá, Elaine Cantuária, mas eu quero agradecer, Daniel, nessa passada aqui por Porto Velho e fazer um bate-papo com a gente. Celso, para mim é um prazer estar aqui, eu agradeço muito esse espaço, tá? Me coloco à disposição e estarei no estado do Acre para a gente conversar outras vezes. Quando passar por aqui, também... Se você puder, a gente conversa novamente. Também eu agradeço a você, agradeço também ao Dr. Camolês, que agora é desembargador do TJ do Acre, que no passado a gente bateu um papo com relação... Ele era o presidente das MAC. Era o presidente das MAC, exatamente. Gente muito boa, a gente tem um grande carinho pelo estado do Acre. Obrigado pela sua participação aqui no programa. Eu conversei com o Daniel Bonfim, que é presidente da Associação dos Magistrados do Estado do Acre. Mas você não saia daí não, que no próximo bloco eu vou conversar com a doutora Elaine Cantuária. Ela é presidente da Associação dos Magistrados do Amapá. Então, nós agora uma volta aqui pelo norte do país. A gente volta em instantes. Estamos de volta para o terceiro e último bloco e, como eu tinha anunciado, eu recebo nesse bloco a presidente da Associação dos Magistrados do Amapá, Elaine Cantuária, passando por Porto Velho, concedeu aqui um bate-papo rapidinho aqui no Justiça e Cidadania. Elaine, seja bem-vinda ao Justiça e Cidadania. Obrigada, Celso. Muito honrada em estar aqui no seu programa e estar também em Porto Velho, uma cidade que eu não conhecia do norte do Brasil. Então, seja bem-vinda a Porto Velho, que é uma das cidades aqui do norte do Brasil, que quem não conhece também vai conhecer o Amapá, né, Macapá, Porto Velho, Rondônia, Acre. A região norte é muito importante. E às vezes, né, Elaine, o norte é muito lembrado, às vezes é quando é queimada, algumas coisas, mas a gente tem muita coisa boa aqui. Sim, eu gostaria, com certeza. Exatamente, de saber como é que é o desenvolvimento da magistratura, como é que, com todas essas questões, até que a gente falou no bloco anterior, você acompanhou o nosso bate-papo com o presidente da Associação dos Magistrados do Acre, Daniel, que antecedeu aqui a entrevista, falando dessas realidades, que na verdade a região norte, ela enfrenta basicamente as mesmas questões, né? De distribuição de justiça, de acesso. Como é que é essa questão no Amapá, por exemplo? Bem, no Amapá, a nossa justiça ela não destoa muito do restante do panorama do norte do Brasil. Nós buscamos uma capilaridade numa justiça em que os rios são as estradas, né? Então, o nosso jurisdicionado, ele tem um aspecto diferenciado dos outros lugares da federação, porque muitas vezes ele reside na beira de um rio e a justiça ela tem que se estruturar para estar perto desse seu jurisdicionado com programas, com ações que são diferenciadas de todas as outras justiças brasileiras. Como um exemplo, a justiça itinerante que ela é efetuada nos barcos e que é muito comum nas justiças do norte do Brasil, na nossa, do Amapá. A gente tem também alguns outros programas desenvolvidos pela Justiça do Amazonas. Vou conversar mais tarde no Tribunal de Justiça daqui de Rondônia para também saber essas ações que para mim são de muito encantamento e que a gente, com boas ideias,
com um panorama de trabalho, uma força de trabalho diferenciada, a gente consegue ser capilar, levar essa justiça ao nosso Amazonas, que está ali morando na beira de um rio e que ele não precisa se deslocar até a capital do estado para ser um cidadão, para exercitar essa cidadania e a justiça. E é importante essa troca, né, de experiências, porque, como a realidade você bem falou, elas têm algumas similaridades, às vezes algum tipo de ação que é desenvolvido no Acre ou em Rondônia, né, ou às vezes até mesmo no Amapá, que outros estados que têm a mesma realidade, né, possam estar compartilhando. Né? Com certeza. Hoje a gente sabe que o mundo ele não é um mundo de criação. A inovação ela é tida como a imitação do que se está fazendo de bom. Então o mundo é de redes, o mundo é de comunicação, o mundo é de parcerias, né? Então nesse escopo a gente tem esse projeto, enquanto assim, presidente da MAP, enquanto gestora da magistratura, do associativismo, da Justiça do Amapá, a gente tem essa preocupação de compartilhar as coisas boas e de também saber dos colegas o que eles estão fazendo para a gente também aplicar no nosso estado. E lá vocês têm muita justiça pelos rios, né? Que até inclusive já ganhou o Prêmio Nacional, o TJ de lá. Sim, ganhou o Prêmio Nacional com relação a esse tipo de ação. E com relação lá, como o Acre faz tríplice fronteira com o Peru e Bolívia, vocês lá também têm com a Guiana Francesa. E tem alguma demanda que envolve o pessoal Hoje a gente estrangeiro? pode dizer que esse fluxo migratório do Brasil para a Guiana Francesa, ele diminuiu um pouco. Ele é para e passo a questão econômica e a questão do desenvolvimento da Amazônia. Houve um tempo que era realmente muito complicado. A polícia francesa deportava, muitas vezes a gente não tinha uma política de reciprocidade, de bons tratamentos e recebimento dessas pessoas. Mas hoje o Brasil se equilibrou mais, as questões sociais, até então muito polêmicas no lado do Brasil e na Amazônia, hoje tem uma certa responsabilidade maior do Estado, do Amapá e do Estado brasileiro. Mas a gente tem sim muitos problemas fronteiriços, muitos problemas de imigração. Agora, foi polemizado a nível mundial uma questão basilar, que foram as dominações europeias em outros hemisférios, né, como a questão da Amazônia, que se polemizou a atitude da França, do presidente da França, que foi falar sobre a Amazônia, sobre queimadas, no encontro em que o Brasil não foi convidado. Então a gente começa a polemizar essas questões, como é essa soberania, como é essa dominação, e a história da América do Sul e das fronteiras dos países amazônicos, ela tem um pouco essa construção. Eu brinco que nós estamos ligados geograficamente e por terra com a Guiana Francesa e não com o Brasil, porque nós somos separados do Brasil pelo Rio Amazonas. Mas com a Guiana Francesa nós temos uma ponte. Então a gente consegue chegar de carro na Guiana Francesa, mas não consegue chegar de carro nem em Belém, que é nosso estado vizinho. Pois é, então a Guiana Francesa está mais perto ali. Está mais acessível, vamos dizer assim. E com relação à magistratura, para desenvolver esses trabalhos, hoje vocês contam com um corpo de magistrados do TJ de lá e na associação tem enfrentado. Como é que tem sido essa relação? E não só com o tribunal, logicamente, que é o Tribunal de Justiça, mas eu digo com os demais parceiros para que a magistratura funcione bem. Sim, a gente sempre fala que uma magistratura, para ela ser forte, uníssona e prestar um trabalho jurisdicional de qualidade, ela tem que ter o escopo da parceria, dos seus atores, dessa valorização de atores. Nós temos uma experiência muito boa de trabalho, nós temos um Ministério Público atuante, nós temos uma Defensoria Pública que o primeiro concurso acabou de acontecer agora, foram empossados os primeiros defensores concursados. Então a gente segue a linha muito dessa construção de pontes. Os embates, os problemas eles existem, mas antes desse enfrentamento, dessa polêmica em que a gente tenha que manejar um processo judicial ou administrativo, esse diálogo, essa fixação dessas pontes, essa construção da conversa, para a gente é a nossa linha essencial. E tem sido muito importante isso, que a gente conta um fortalecimento exatamente institucional de tudo. Cada um no seu papel, se respeitando, mas trabalhando com harmonia. Eu acho que todo mundo ganha com isso.
Muito bem, Elaine, eu quero agradecer aqui, veio passando por Rondônia, né? Arrumou um tempinho para vir aqui bater um papo com a gente. Eu quero agradecer a sua participação no programa. Eu que agradeço. Obrigada, Celso. Obrigado também. Eu conversei no programa de hoje, eu conversei com o presidente da Associação dos Magistrados do Estado do Acre, ASMAC, o juiz Daniel Bonfim. E agora, no último bloco, eu conversei com Elaine Cantuária, que é presidente da Associação dos Magistrados do Amapá. É a AMAP, né? AMAP. AMAP. Obrigado pela sua audiência e até o próximo encontro.